Hoje nós vamos abordar um tema interessante e atual demais. É importante que a gente toque nesse assunto e nós vamos conversar com um profissional que entende muito do tema, que vai tratar dessa situação para a gente e vai explicar um pouquinho mais. Você já ouviu falar de equação do bom senso? Já ouviu? Ótimo. Se não ouviu, vou te convidar a ficar ligado aqui com a gente. Se você ouviu, vamos aprofundar esse tema a partir de agora com o estudioso do comportamento humano, profissional de marketing, mestre em neuromarketing, o Antony Moreira. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. É uma satisfação conversar com o senhor aqui na Jovem Pan News Difusora. Boa tarde. Boa tarde, Alex. Tudo bem? Tudo ótimo. Professor, neuromarketing, a gente tem tratado volta e meia desse tema aqui na Jovem Pan, aprofundando um pouquinho, entendendo, conhecendo um pouquinho mais. E vamos falar sobre equação do bom senso. Para muita gente, um termo novo, um jogo de palavras interessante. Como ligar, de que forma, o que é, né? Explica para a gente começar esse nosso bate-papo para ter um norte. Pode ser, professor? Sim, claro. Na verdade, o tema fez agora, no dia 20, um ano que eu produzi esse conteúdo. E o objetivo desse conteúdo dava muito conta das minhas observações do comportamento das pessoas diante do fato novo que era a pandemia, né? E num rompante, todos nós precisamos ficar trancados em casa. Nesse mesmo momento que estávamos trancados em casa, precisávamos ter serviços de qualidade, porque todo mundo passou a ter que trabalhar em casa, então a gente passou a exigir mais daqueles que estavam na rua. Ora, já entra num contrassenso, porque se todo mundo foi para casa e alguns estavam na rua, eu não posso exigir que tudo seja perfeitamente como era antes. E, no entanto, todo mundo estava indo para as redes sociais, reclamando que a internet não estava funcionando bem, que o delivery estava demorando, que tudo estava funcionando mal. Mas é claro que ia funcionar mal. De um jeito quase que imediato, todo mundo passou a consumir as coisas de dentro de casa. Então, não tinha efetivo para tudo isso, né? Então, a gente precisava se dar conta de que era um processo de adaptação para todo mundo, né? E, ao observar isso, a gente entende o quanto o egoísmo pela sobrevivência, e não entenda egoísmo no sentido pejorativo, entenda mais a questão sobrevivência, tá? O quanto ele afeta as nossas relações diárias, né? E ao afetar as nossas relações diárias, a gente cria uma miopia e que a gente enxerga só o que está ao nosso redor, muito próximo. Aquilo que está um pouquinho mais distante, quase que é um palmo do nosso nariz, a gente já não vê mais. Então, nesse exato momento é que eu comecei a concatenar algumas situações, dentre elas as nossas necessidades, a nossa adaptação, porque a nossa capacidade de se adaptar ela foi colocada à prova muito rapidamente. E nesse mesmo momento a gente também estava tomado pelo medo. Daí vem o termo, né? O vírus da mente. Porque antes da gente ser contaminado pelo vírus, a gente estava sendo contaminado pelo medo. A gente estava sendo contaminado por um vírus memético. Porque muito era falado, mas pouco se tinha de informação. Então era mais fácil você cercar a manada com o medo e deixá-la quieta enquanto eu conduzo os processos. E assim foi feito, né? Então, ao construir esse conteúdo, esse conceito de o vírus da mente, a equação do bom senso, eu trazia exatamente uma análise daquele momento, um ano atrás, sobre como a gente estava agindo sobre o medo, sobre como a gente estava agindo do medo com a sobrevivência. E essas duas coisas dava sempre uma equação negativa, porque eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim, e não tem, mas eu quero, não tem. E foi assim que aconteceu com álcool e gel, foi assim que aconteceu com um monte de coisa que começou a subir da prateleira. E assim começou a surgir os oportunismos, né? Empresas de informática vendendo um vidrinho de álcool gel R$ 120, quando na verdade custava R$ 7.
né? Então, quer dizer, empresa de informática vendendo álcool gel. E aí você começa a entender, dentro desse comportamento, quanto o medo ele gera um processo de trava nas pessoas como um todo, né? E o contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é saber lidar com o medo e agir mesmo com ele. E esse era o grande desafio naquele momento, porque, afinal de contas, as nossas vidas estavam sendo colocadas à prova. Então, nesse primeiro momento, eu construí em 10 dias, sei lá, 6 ou 7 dias de observação, eu construí esse conceito, né? E produzi alguns conteúdos, alguns textos que falavam sobre isso. Então, assim, o conceito começa aí. O vírus da mente, a equação do bom senso, é exatamente isso que eu acabei de explanar, lá do começo. Professor, o senhor falando, eu lembrando, voltando lá para março de 2020, quando a gente aqui em Santa Catarina teve a primeira parada brusca. O senhor fala do Espírito Santo, né? Se eu não estou enganado, Vila né? Velha. Vila Velha, Espírito Santo. Legal, que bacana. É mais uma das coisas que mudou com esse momento de pandemia. A gente conseguiu, de uma forma ou de outra, ainda aproximar contatos como o senhor que está longe, para a gente poder bater um papo em áudio e vídeo, que é muito bacana. A gente foi aprendendo a lidar com isso. Mas voltando lá para março, aqui para a gente de Santa Catarina e para boa parte do Brasil, quando se falou em pandemia de fato pela primeira vez, que a OMS disse, não, estamos numa pandemia. Então a coisa, pandemia. Para muitos um termo que não era usado. Então, a gente já tinha escutado falar de pandemia, de epidemia, etc, etc. Agora uma pandemia, nossa, né? Pegou todo mundo. E de repente a programação na TV era só coronavírus, novo coronavírus, e suspende o ao vivo de esporte, suspende a novela, suspende isso, suspende o filme, e se fala do coronavírus. A TV começou a ensinar a gente a lavar a mão. Né? Não era isso que estava acontecendo? E de repente o noticiário ficou pesadíssimo para encarar, para conseguir engolir, mas ao mesmo tempo a importância do noticiário, a importância de lembrarmos de algumas práticas que volta e meia são esquecidas, mas são fundamentais, né? De hábitos de higiene especialmente, a gente fala, mas é verdade, né? O álcool em gel que o senhor mencionou também, que de repente um frasquinho de álcool em gel que nem era visto na prateleira do supermercado, ele estava lá e era caríssimo. Ou lojas que sequer tinham a ver com venda de álcool em gel estavam vendendo também, porque tinham estocado. E quando chegaram as primeiras notícias dos primeiros contaminados, infectados, pelo menos aqui na nossa região, que é uma região pequena, professor, todo mundo ficou assim, nossa, e agora? Começou. E o impacto psicológico, emocional naquele primeiro momento, de fato, foi muito grande, muito maior do que o impacto do vírus. Hoje, eu não sei se a gente pode falar isso, não sei o que o senhor acha, morrendo mais de 3 mil pessoas por dia, é uma tremenda de um absurdo, de um absurdo que acontece no Brasil hoje, mas enfim, naquele momento o impacto era mais psíquico mesmo, né, professor? Bem, a gente, na verdade, constrói, eu costumo falar com os times e as equipes que eu lido em alguns momentos, falo que a gente constrói os monstros, né? A gente dá para ele mais importância do que o que ele tem, e por isso, em alguns momentos, a gente sofre para solucioná-los. De fato, esse monstro que nos cercava, ele não era uma construção nossa, porque a gente não tinha efetivamente controle sobre de onde vinham as informações. Mas ao entender um pouquinho sobre o comportamento, cabe ressaltarmos que o cérebro ele não realiza comparações, ele relativiza. Então, o que significa isso? Quando eu digo para você que tem até um livro interessantíssimo que o Bill Gates indica para as pessoas, que é Como Mentir Usando Estatística, né? E a partir dele você faz uma análise simples, né? Se eu tenho uma população de 7 bilhões de habitantes e eu tenho, por exemplo, um caso letal e no outro dia eu tenho 2 casos letais, eu dobrei a quantidade, é 100% a mais, certo? Então, o que acontece é que, por muitas vezes, nós somos surpreendidos com os dados mais alarmistas do que reais.
E isso também faz parte de um processo de comunicação natural. A gente sempre vai dar mais ênfase à dor do que ao amor. Isso também faz parte do comportamento. Então, nesse caso, o que nos cabia, enquanto pessoas que buscavam algum tipo de informação mais precisa, era tentar estudar um pouco mais o que estava acontecendo. Mas ainda assim as informações eram incipientes. O mundo tinha isso como um desconhecido, né? E aí, nesse momento, é que aumenta mais ainda a nossa agonia. Porque como a gente tem tratado, né, eu faço essa analogia, o Covid, ele, infelizmente, ele é uma roleta russa. É porque você não sabe 100% como você está por dentro. Então, assim, pegar é um risco de qualquer tamanho. Você pode estar extremamente saudável, mas você deve ter uma comorbidade que ela não se manifesta tanto, mas ao contato com o vírus você pode ter um problema gravíssimo, né? Então, esse é o maior medo. Mas, por outro lado, a gente também precisa evitar um pouco as informações com toda essa carga de terror, que infelizmente ela acontece. Ela acontece. E a equação do bom senso, ao caminhar o que antes era desconhecido para todos, ela hoje, exato um ano de eu ter feito análise, de eu ter escrito sobre, ela me propõe uma seguinte comparação. Lá atrás, eu enxergava que teríamos uma crise de confiança. E o que significa essa crise de confiança? Eu fico em casa uma semana, não acontece nada. Eu fico em casa mais uma semana e eu vejo aumentar o movimento de pessoas na rua. Daí eu resolvo ir na rua um pouquinho, vejo que não aconteceu nada. Daí eu vou na rua de novo, não aconteceu nada. E aí eu falo, é só me cuidar que não vai acontecer nada. Ok, até aí tudo bem, sem problema nenhum. Só que a maioria, e de novo volta ao comportamento manada. Se eu enxergo tudo acontecendo, eu faço igual, né? Só que a gente tem uma questão também biológica que está relacionada à nossa memória. Se eu pudesse dividir a memória em duas, de um jeito muito simplista, tá? Por gentileza. Eu trataria a memória prática e a memória episódica. Okay? A memória episódica é como se eu perguntasse para você. Você lê um livro inteiro, você não vai dizer para mim o que está escrito na página 136. Você vai me dizer o contexto do livro. Então, você vai saber de um episódio. Você não vai saber extremos detalhes. A memória prática é tudo aquilo que você faz e vive continuamente e te gera algum tipo de impacto emocional. Então, nessa memória episódica, vamos entender sempre que se eu fui na rua e não aconteceu nada, ora, eu posso continuar indo que não vai acontecer nada. Não tive nenhum episódio. Diferentemente das pessoas que, de alguma forma, foram acometidas de perdas por algum ente querido, por alguém muito próximo que sofreu com isso ou realmente veio a óbito. Então, para uns é memória episódica, para outros é memória prática. Você sente na pele. Então, nesse caso, de novo, é uma questão de absoluto comportamento, porque a crise de confiança vem daí. Agora, quando o governo decreta um lockdown, e a gente sabe que existem inúmeros motivos para que seja decretado, e também outros inúmeros motivos para que não seja decretado o lockdown, então eu não vou fazer nenhum discurso político aqui, nem polarização da discussão de forma alguma, a gente está falando de comportamento humano, mas a crise de confiança é que aquelas mesmas pessoas que por algum motivo não estavam nem aí, né, estavam usando máscara de qualquer maneira, ou não usavam, ou não se protegiam, ou não se cuidavam, agora elas não vão querer se cuidar no lockdown. Mas não porque ela é numa atividade extremamente produtiva, ou porque ela precisa sobreviver, é porque realmente, eu vou colocar aqui uma palavra mais simples ainda, é um saco você ficar em casa o tempo inteiro, não é tudo tão simples mais, né? A gente tem que conviver num lugar que, às vezes, você está muito confortável dentro da tua casa, mas, cara, tu precisa de contato com outras pessoas, tu precisa do ar fresco, né? Eu li há bem poucos dias um texto que eu acho que ele é marcante para todos nós, a gente vai precisar conviver com isso, né? Assim como a AIDS não acabou com o sexo, o Covid não vai acabar com o abraço. A gente vai precisar aprender a lidar com ele, aprender a cuidar um pouco mais disso, mas não vai acabar com o abraço, a gente precisa do contato. Nós somos seres complexos, então, de questões sensoriais que a gente vive, né? Perfeito. Que tipo de comportamento, eu não sei se dá para dizer assim, mais grave
das pessoas ou que são mais prejudiciais, talvez essa seja a palavra, mais prejudiciais, que a gente consegue identificar, que o senhor consegue identificar depois de um ano de pandemia, professor? Bem, eu acredito muito que a gente tem as pessoas que realmente precisam produzir as suas questões, produzir o teu sustento. Todos nós precisamos. E agora, um ano depois, quem tinha alguma reserva financeira, talvez, quem tinha algum tipo de reserva, talvez agora não tenha mais. E eu sei que isso é latente para todos nós. Mas eu acredito que sempre, sempre, de qualquer maneira, em qualquer circunstância, vai haver um vitimismo oportunista. Né? E esse vitimismo oportunista é sempre daquele que não produz, né? É daquele que se coloca numa condição de coitado, que é também um fato natural do comportamento. Mas vejam, eu não estou aqui para julgar, e não estou aqui julgando, mas eu digo que desses comportamentos são aqueles comportamentos que, de qualquer maneira, nos colocam em risco, são comportamentos promíscuos, né? Então, eu digo para você, em todos esses dias da pandemia, eu ainda não tive Covid, tá? Mas em todos esses dias da pandemia, eu precisei sair, né? Precisei fazer coisas, precisei... Hoje, por exemplo, eu estou aqui, todo o time da minha empresa está em home office, mas eu vim aqui para o escritório, então não tem ninguém, não tenho contato com ninguém, tenho menos contato com as pessoas, evito horários de pico se eu tiver que fazer alguma coisa em algum lugar, evito ir para lugares totalmente cheios. Mas por quê? Porque realmente a gente precisa ter um pouco de consciência e preservação da nossa integridade. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. O cuidado com a nossa integridade para que a gente não prejudique o coletivo. E essa é uma equação complexa de fechar. Porque, como eu disse lá no começo, há um egoísmo pela sobrevivência, que é natural, né? A gente precisa. Mas, se a gente não pensar no coletivo, e isso é o que a gente não tem visto de um modo geral, a gente vê muitas iniciativas, muitas tratativas, né? Mas se a gente não pensar no coletivo, é óbvio que esse problema vai bater a nossa porta imediatamente, porque é a maioria, num processo de contaminação da maioria, tanto do vírus biológico quanto do vírus da mente, é que as coisas ganham corpo. Professor, eu volto e meia, eu converso aqui com os nossos ouvintes e no outro dia ainda conversava no sentido de que às vezes eu tenho a impressão, e inclusive com outros entrevistados aqui, de que um vírus tão feroz quanto o coronavírus, tão prejudicial quanto o coronavírus, é o vírus do egoísmo. Porque eu só penso em mim. Eu não gosto de usar máscara. Não gosto. O senhor disse, é um saco mesmo. De fato é um saco. No calor é terrível. Nossa, eu vou ter no mercado, só posso ir sozinho. Terrível. Não posso tomar minha cerveja depois das 18 horas aqui em Santa Catarina no bar. Oh, que governador é esse? Enquanto isso, acumulando mortes. E acumulando mortes. E acumulando mortes. Perfeito. Explodiu em 3.000 e tantas no outro dia. Aí vão dizer, mas não é tanto. Que fosse uma só. Enquanto é número, beleza. Parece que é assim que a sociedade está vivendo, as pessoas estão vendo. O problema é quando vira um nome. Tá entendendo o que eu quero dizer? Parece que só tem problema de fato se bate na minha porta. É essa a impressão de que eu tenho em alguns momentos, viu, professor? Mas é uma verdade. É uma verdade. Como eu disse para você antes, falei, a nossa memória ela funciona de uma maneira bem simples. De novo, explicando aqui, memória episódica e memória prática. Prática é aquilo que você pratica, que você vive e que de alguma forma gerou um imprinting emocional em você. Né? E episódica é uma novela que você viu, você não vai lembrar de capítulo a capítulo, você vai lembrar do contexto. Então, é por isso que ocorre isso que você acabou de dizer, que quando acontece com a gente, lógico, a dor é muito maior. Mas entenda, não dá para a gente também imaginar que da noite para o dia muito ia se mudar. Né? Somos um ser biológico que o nosso cérebro é o mesmo há alguns milhões de anos. Ele evoluiu por conta das capacidades de chegada e absorção de informação, mas biologicamente ele é absolutamente o mesmo.
Então, não dá para a gente imaginar que tudo ia mudar da noite para o dia. Mas dado o fato de que uma criança hoje de 2 anos tem mais informação do que o imperador romano, né? Então, a gente tem que entender que a gente precisa sair fortalecido disso de alguma maneira. A gente precisa aprender melhor, a gente precisa usar melhor o nosso recurso disponível, que ele não é captável, que é o tempo, né? Dinheiro a gente trabalha e corre atrás, comida a gente corre ali, compra, dá um jeito. Agora, o tempo perdido não é recuperado. Então, a gente precisa ser um pouco mais inteligente, talvez, não que eu queira dizer o contrário das pessoas, não é isso, mas a gente precisa usar com mais inteligência o nosso tempo e aprimorar nossas capacidades, aprimorar nossa forma de ser uma pessoa melhor, porque o caminho disso que você disse para a gente é que a maior dificuldade que a gente tem hoje, se me permite a inserção de mais um termo que talvez dê para a gente discorrer por mais algum tempo, e a gente faria isso em outro momento, é que mais adiante, durante a pandemia, também tive uma conclusão, assim, né? Que um texto que eu produzi que dizia o seguinte: Deus tirou um período sabático. E por que ele tirou um período sabático? Porque a gente fica buscando muita equidade nas coisas, quando, na verdade, a gente só encontra desigualdade porque a gente fica tentando ser igual. E por isso existe a desigualdade. Na verdade, se o nosso pensamento fosse claramente como semelhantes, entendermos que somos pessoas como qualquer uma outra, né? Independente do quanto de dinheiro que você tem no banco, da casa que você mora, do cartão de crédito que você tem, do plano de saúde, se você tem ou não, se você é preto, branco, louro, asiático, se você é homem, mulher, homossexual, nada disso faz a menor diferença para o Covid, por exemplo. Então, me parece também que a gente estava polarizando demais as discussões, estava, como diz hoje, né, muito mimimi, e que parece que Deus olhou e falou assim: cara, vocês estão perdendo tempo demais, estão discutindo por muita besteira, eu vou dar um probleminha só para vocês, vê se vocês resolvem isso aí, e eu vou dar um tempo aqui em cima que eu fico com menos coisa aqui na minha orelha, enquanto vocês resolvem esse problema, né? E na verdade é uma sátira isso, de certa forma, porque é o que me parece que a gente precisa parar um pouco de polarizar e se entender como semelhante e não como igual. Porque se a gente ficar buscando igualdade, a gente vai encontrar desigualdade o tempo inteiro. Perfeito. Ô professor, falando em comportamento coletivo e comportamento individual, imaginando que em breve, quiçá, possamos sair dessa, né? Voltar à vida mais normal possível, que tipo de sequela nós teremos deixadas pela pandemia? Olha, eu gostaria de falar dos ganhos, porque as sequelas vão ser muitas, né? As perdas são muitas, e não há de se negar que a gente tem diversas outras letalidades no Brasil. A Covid é mais uma delas. O problema é a facilidade e o nível de transmissão. Esse é o maior problema, mas a gente tem diversas outras situações complexas no Brasil. Mas o que a gente talvez vá ficar de sequela é um medo excessivo. A gente vai ter que começar a tratar um pouco mais o nosso medo excessivo. Uma excessiva cobrança e atribuição de culpa aos poderes políticos, porque, independente de qualquer coisa, a gente tem atribuído demais as coisas à política e, de certa forma, acaba que a gente não faz a nossa parte em várias vezes. E aí eu digo que talvez os ganhos sejam: a gente precisa aprender um pouco mais a convivência coletiva, a gente não pode esquecer que do nosso lado vai ter sempre alguém que precisa do nosso olhar de alguma forma, e talvez eu diria que o maior ganho que a gente tem em tudo isso vai ser aprender a tratar a compaixão, olhar um pouco mais para o outro, e a compaixão está um pouco além da empatia, né? Então, assim, olhar um pouco mais para o outro, olhar um pouco mais para a dor do outro, e entender que eu faço por mim, mas eu tenho que fazer por ele. Porque se eu não fizer por ele, o que vai acontecer é que não vai adiantar nada eu viver sozinho nesse planeta. Quem está trabalhando em home office muitas vezes deve sentir isso. Fala, cara, puta, não tem ninguém para eu tomar um café.
Não tem ninguém para eu trocar uma ideia ali bem rapidinho, né? Então, acho que as sequelas são essas. E a gente vai tá excessivamente culpando o outro, terceirizando a nossa responsabilidade. É claro que o poder público tem a responsabilidade dele, mas a gente tem que parar de terceirizar, tem que fazer a nossa parte. Ah, cara, puta, mas a minha atividade não pode ser realizada. Bem, querido, eu preciso dizer para você, se vira. Se vira, a gente vai ter que correr atrás de criar alternativas. Não dá, não vai cair do céu. Então, não dá para a gente terceirizar responsabilidades. Eu acho que essa é o que está mais latente hoje, né? Tudo, alguém tem uma culpa. E isso é ruim. Isso é ruim para a coletividade. Professor, eu tenho uma última. A gente vai voltar a falar sobre outros temas nos próximos dias aqui na Jovem Pan. Mas eu tenho uma última ainda a respeito disso, de pandemia e dessa equação do bom senso. Falando um pouco mais do lado profissional das pessoas agora. Para muita gente aconteceu o que aconteceu na música do Raul Seixas, que se compartilhou lá atrás, né? O dia que a Terra parou. Simplesmente eu parei tudo também, né? Não estudei mais, não li mais, não me atualizei, não busquei aperfeiçoar a minha vida profissional. E uma hora vai passar, né? A gente espera que não demore muito e que estejamos bem para encarar esse novo mundo, esse novo normal. Não sei se dá para falar novo normal, mas o normal que nós teremos. De que forma eu, enquanto profissional, vou ter que correr, vou conseguir me adaptar a todas essas mudanças que nós tivemos, e não foram poucas em um ano? O que o senhor pode aconselhar para a gente? Bem, olha só, eu vejo, de novo, a questão da sobrevivência como o ponto mais latente. Caso você tenha clareza da sua necessidade, né, é importante você entender que perder uma, ou duas, ou 3 noites de sono não são problema se você está construindo seu futuro. Então, assim, a reinvenção, ela precisou existir em várias etapas da nossa existência, né? As revoluções industriais, as revoluções comerciais, administrativas, enfim, tudo isso aconteceu. E essa é mais uma delas, talvez com um quesito saúde muito forte. Mas, assim, empreender, e aí agora a gente tem tratado muito isso, né, sobre o intraempreendedorismo, que empreender de qualquer forma você construir alguma coisa. Dá para você empreender no negócio, na empresa que você trabalha. Então, assim, como eu disse lá atrás, esse ativo principal que temos, que é o tempo, a gente não deve desperdiçar. Você deve inserir, sim, novas formas de aprendizagem, desde que elas se casem, que elas estejam conciliadas com a tua necessidade de sobrevivência. O que você precisa fazer para sobreviver? E tem um case aqui do Espírito Santo que é muito legal, e ele diz o seguinte, assim, em 2 dias, né, uma escola de inglês para criança, lockdown foi dia 17, no dia 19 essa escola já estava com um modelo online todo pronto para as crianças estudarem inglês online, em 2 dias. E saiu uma matéria na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios sobre isso. E é fenomenal, assim, porque não quer dizer que isso é a solução de tudo, mas você precisa encontrar soluções. E testando. O sucesso das startups é porque todo mundo testa. E a gente vai testando opções. A gente precisa aprender a testar um pouco mais as coisas para ver aquilo que realmente casa com a nossa necessidade, com a nossa capacidade de realizar e realizar efetivamente. Perfeito. Professor, deixa eu agradecer por ter tirado esse tempo para conversar conosco nessa tarde aqui na Jovem Pan. Nós temos uma outra entrevista marcada para a semana que vem, é muito bacana, a gente gosta de bons papos e esse é um baita de um papo e eu tenho certeza que vai render muito também quando falarmos a respeito da transformação digital nos negócios, né, em todos esses processos que nós estamos vivendo nesse último ano. Mas agradecer a sua presença, a sua participação aí do Espírito Santo conosco nessa tarde de quinta-feira aqui na Jovem Pan, foi de grande valia, certamente que todos eu aprendi muito e o nosso ouvinte também deve ter aprendido com o senhor um pouquinho também nessa tarde. Muito obrigado, viu, professor? Alex, eu agradeço muito, agradeço ao Jovem Pan pela oportunidade e parabéns pelo trabalho de vocês, de levar informação para as pessoas. Muito obrigado, viu, mais uma vez. A gente volta a conversar. Obrigado, Alex. Até lá. Tchau, tchau. Até lá. Um grande abraço ao professor Antony Moreira. Ele é profissional de marketing, estuda o comportamento humano, mestre em neuromarketing, falando um pouquinho conosco nessa tarde a respeito da equação do bom senso. Muito bacana, um bate-papo
inteligente, né? É legal quando a gente conversa com pessoas assim e podemos trazer ferramentas, né, que de uma forma ou outra podem ajudar as pessoas que nos acompanham nessa tarde.